Boa tarde, quarta-feira, 18 de setembro, o ESB Notícias, primeira edição, está começando e o que é informação em Vitória da Conquista e região, você confere a partir de agora. Saiba por que o Centro de Cultura de Vitória da Conquista foi interditado. Segunda edição de colóquio discute na UESB a história do Brasil Colônia. Estas e outras informações você confere a partir de agora no UESB Notícias, primeira edição. Por volta das 5 da tarde de ontem, em Vitória da Conquista, Valdez de Jesus Silva Júnior, de 21 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu na rua Edgar Celino, próximo à rua Bruno Bacelar, no bairro Alto Marom. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingido na mão e no tórax por 3 disparos e caiu. O SAMU 92 foi acionado, mas Valdez não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Delegacia de Homicídios acredita que o crime tem relação com o tráfico de drogas. Valdez, que trabalhava no Ceasa como açougueiro, era acusado de ter matado um homem na Feira do Alto Marom em fevereiro deste ano. O Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima está parcialmente interditado. A medida foi tomada para que a instituição faça algumas reformas e se readapte para dar um melhor acesso e mais segurança para o público. 3 meses após o recebimento dos primeiros laudos do Corpo de Bombeiros e do CRES, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima já vem passando por algumas reformas. Agora o local teve as suas atividades suspensas na Concha e no Teatro, onde ocorre a grande maioria dos eventos. Até o mês de dezembro, cerca de 60 eventos que já estavam agendados não irão mais ocorrer até que a reforma dos espaços seja concluída. Hoje nós temos atividades, creio que 60 atividades dessas que aconteceriam tanto no teatro quanto na Concha foram suspensas. E a gente tentou, na verdade, uma negociação para que mantesse o agendamento até o dia 22 de dezembro, o que não foi possível. Mas, de uma certa forma, também é muito bom, porque também se adianta logo, na verdade, toda essa reforma que precisa. E realmente o espaço precisa passar por essa reforma, porque, na verdade, só aconteceu uma primeira reforma no ano de 96. Alguns artistas que já estavam com projetos em andamento no espaço questionaram a decisão, pois alegam não ter alternativas de espaços públicos na cidade. Porém, diante da situação atual do Centro de Cultura, a suspensão das atividades dos principais espaços do local foi, segundo a coordenação, uma alternativa necessária no momento para que a reforma seja devidamente concluída com sucesso. Interditou o Centro de Cultura e, ao mesmo tempo, não teve nenhuma outra, não ofereceram para a gente nenhuma outra alternativa de espaço que a gente pudesse utilizar, espaço compatível com a estrutura do Centro de Cultura. Então essa dependência, que parece crônica assim, né, para as produções independentes da Bahia, ela tem prejudicado bastante, assim, é o momento de repensar as estratégias de agora para frente aqui, como é que a gente vai fazer, né? Mas a vontade de tocar e de dividir nosso trabalho é muito grande. Tenho certeza que a gente vai conseguir reorganizar o projeto inteiro e continuar tocando em frente. Estão sendo avaliadas as instalações elétricas, questões de acessibilidade, um plano de emergência para regularizar sinalizações, portas antipânico e saídas, por exemplo. Na última terça-feira, o Centro de Cultura ainda aguardava a visita da SUCAB, a Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, que fará uma espécie de levantamento sobre as necessidades das demais mudanças no local. Na verdade, sobre o teatro e a Concha. Na Concha, a grande demanda dele seria a revisão elétrica que está sendo feita. Então, tinha alguns espaços realmente que tinham alguns fios desencapados para fora por conta dessa manutenção que não foi dada ao longo desses 11 anos. Uma das grandes emergências também do teatro é a saída de emergência, na verdade. E o grande problema que nós temos no teatro, como algumas pessoas já relataram aqui, caíram por conta da falta de sinalização e, na verdade, as cadeiras também, que é uma demanda de muito tempo que precisa ser colocada. Então, todos esses espaços precisam passar por essas reformas. O Brasil Colônia volta a ser destaque em mais um colóquio internacional Brasil e Império Português. A segunda edição do evento acontece até amanhã no campus da UESB em Conquista. Uma parceria dos projetos de extensão da UESB, Antigo Regime em Debate, Leituras da História do Brasil Colônia e História e Cinema realizam neste mês de setembro a segunda edição do Colóquio Internacional Brasil e Império Português na instituição. Um evento dessa natureza é sempre um momento da gente estar trocando experiências de pesquisa, podendo socializá-las com os nossos alunos, com os nossos colegas professores e com o público interessado em geral. Através de mesas redondas, o evento discute temas sobre colônia e colonização, religiosidade e inquisição no Império Português. Dentre os professores convidados para o evento estão profissionais de outras universidades do país e também professores do exterior. Eu acho interessantíssimo, né? Primeiro que a gente acaba estabelecendo uma relação entre regiões, né?
universidades estaduais, e não tem só professores de universidades do estado, né? Tem até pessoas de fora do Brasil. Eu acho que é muito importante, estes eventos são sempre importantes, principalmente para os estudantes que têm acesso a pesquisadores, outros que não só os professores com quem habitualmente têm contacto. No caso, além de mim, há outros pesquisadores que vieram de outras instituições, brasileiras e não só, e eu acho que isso é muito enriquecedor para nós e para os estudantes também. Além de projetos de extensão que ajudam a ampliar o conhecimento dos estudantes da graduação, os alunos têm acesso a laboratórios dentro da universidade para colocar em prática os conteúdos estudados em sala de aula. Isso também prova que a universidade não é apenas em sala de aula, pois espaços como esses é de grande ajuda e importância para um caminho que nós temos que traçar futuramente. Você ver de forma, você ouvir um pesquisador falar é tão enriquecedor quanto você ler no livro, porque ele consegue elucidar de uma maneira mais clara e muitas vezes de uma maneira que abrange melhor a sua compreensão. A quarta-feira começou com sol e poucas nuvens e deve permanecer assim o resto do dia em Conquista. Os termômetros marcam entre os 15 e os 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Na cidade de Boa Nova, o dia será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Em Cravolândia, chove no começo da tarde, mas o sol volta a aparecer, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Para Manuel Vitorino, a previsão indica chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre os 15 e os 30 graus. Em Santa Inês, o tempo fica nublado, podendo chover a qualquer momento, mínima de 22 e máxima de 29 graus. E a seguir, nutricionista investe no comércio de comida saudável e facilita a vida de quem quer melhorar a saúde. Agora são 12 horas e 7 minutos, voltamos já. Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas e bicas. A prevenção é a única arma contra a doença. Esta é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Acontece hoje à noite o primeiro painel de talentos criativos. O evento tem como objetivo abordar a diversidade de perfis profissionais que a faculdade está formando. Serão abordados os aspectos da gestão de pessoas, da psicodinâmica do trabalho e do desenvolvimento das competências nas áreas públicas e privadas. Estão programadas exposições de currículos criativos e realização de mesa redonda com os professores Sérgio Lobo, Nadir Blar e Alcide Santana, mediada pela professora Eliane Assunção. O evento acontece no auditório da Faculdade Juvencio Terra e Maurício de Nassau, às 8 da noite. Em Vitória da Conquista, não havia nenhum serviço de entrega de comidas saudáveis. Pensando nisso, uma nutricionista investiu no ramo e vem ajudando quem quer garantir a saúde. Uma refeição balanceada com todos os grupos alimentares essenciais, como carboidrato, proteína e fibra, é a chave para manter a boa forma e levar uma vida mais saudável. Mas, muitas vezes, uma rotina corrida impede que as pessoas se alimentem corretamente. A nutricionista Dini Nascimento percebeu que essa pressa cotidiana impedia os seus pacientes de manterem a dieta. A gente teve justamente essa ideia, porque tinha justamente essa dificuldade. Às vezes eu fazia a avaliação toda do paciente, quando chegava no 30 dias, mas eu não consegui, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu chego tarde, não consigo fazer essa alimentação de 3 em 3 horas, às vezes eu tenho que comer qualquer coisa. Tem a questão também até dos médicos, né, não terem um horário fixo. Então isso vem dando um retorno pra gente e eles estão gostando. Então assim, pra mim como nutricionista, eu tô tendo um respaldo assim
muito bom para ele. Com apenas um mês em funcionamento, são vendidas em média 25 refeições diárias. O cardápio foi montado com base nas necessidades de cada cliente e a comida é entregue em casa. Quando a gente for montar um prato, você vê que não é um prato pequeno, né? Ele deve ter em torno aqui de umas 600 a 550 gramas. Então você tem que ter sempre o cuidado de quê? De colocar uma proteína, um carboidrato e as fibras. De que forma você pode estar fazendo isso? Então você vê aqui que você vai ter a selga, vai ter a couve-flor, a cenoura, o grão de bico, uma manga que você pode estar colocando também, vai estar tendo uns grãos. Então isso vai estar sendo fonte de quê? Direto de vitaminas para você. A nutricionista conta que o diferencial da comida está no sabor. Embora com baixo teor calórico, os temperos naturais usados no preparo do alimento fazem toda a diferença. Além do prato principal, o serviço ainda inclui sobremesas diet e light e doces sem lactose. Os sucos também fazem parte do cardápio. Cada combinação tem uma propriedade benéfica para o organismo. E a sobremesa também, que tem a questão doce da vida, né? Não significa que se você vai fazer uma reeducação alimentar, que você não vai estar usando a sua sobremesa. As pessoas ainda estão conhecendo alguns sucos, mas a maioria deles tem a propriedade de ser desintoxicante, além das vitaminas, né? Então, você vai estar vendo que você vai estar consumindo um alimento bom e ainda vai estar saboroso e ainda vai estar fazendo um benefício para o seu organismo, né? O ESB Notícias fica por aqui. Logo mais às 6h30 da tarde você acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.